Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. O secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, pediu exoneração do cargo. Pedido esse que foi aceito pelo governo do Estado. Tasca responde a um processo na Lesc juntamente com o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rain, que podem sofrer um processo de impeachment. Caso isso aconteça, o governo de Santa Catarina passa a presidência o governo de Santa Catarina passa para o presidente da Assembleia Legislativa, que é o Júlio Garcia. Porém, Júlio Garcia acaba de ser denunciado pelo Ministério Público Federal na Operação Alcatraz. E a política catarinense estremece mais uma vez. Assunto para essa edição do Meio-Dia Catarina, que vai falar ainda sobre o alerta emitido pela SIDASC aos catarinenses referente a pacotes de sementes possivelmente vindos de países asiáticos pelos Correios, que podem estar contaminados e espalhar doenças e pragas. Esses são alguns destaques desta edição do Meio-Dia Catarina, de terça-feira, 15 de setembro, que está no ar. O secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, pediu exoneração nesta segunda-feira, pedido esse que foi acatado pelo governo do Estado. Com isso, o secretário adjunto da pasta, Luiz Antônio da Col, assume o cargo. Jorge Tasca responde a um processo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, juntamente com o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rain. O pedido de impeachment aceito na Lesc contra Moisés e também Rain tem ainda Tasca. E, como justificativa desse pedido, a suspeita do crime de responsabilidade cometido ao ser dado aumento salarial aos procuradores do Estado por meio de decisão administrativa com o intuito de equiparar os salários deles aos de procuradores da Lesc. Inclusive, começou às 9 horas da manhã desta terça-feira a votação do relatório final que decide se abre ou não o processo de impeachment. Caso a comissão especial decida pela sequência e lá na frente aconteça esse impeachment, será o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que assume o governo. Mas uma nova bomba caiu no território catarinense, deixando o mundo político do Estado ainda mais estremecido. Júlio Garcia foi denunciado pelo Ministério Público Federal na Operação Alcatraz por lavagem e ocultação de dinheiro, movimentação e propriedade de recursos oriundos de propinas recebidas em licitações e contratações fraudadas. Aqui comigo está o comentarista político Roberto Azevedo, porque, Roberto, boa tarde. A sensação que a gente tem é que a política catarinense está num trem desgovernado e bem pertinho de um precipício, né? A gente fica se perguntando o que mais pode acontecer, ou melhor, o que mais pode aparecer, né, Roberto? Boa tarde, Karen. Boa tarde a você que nos assiste. E tem mais um detalhe importante. Acabou de acabar a reunião da comissão especial que decide sobre a admissibilidade ou não do primeiro impeachment, pedido de impeachment contra o governador, a vice-governadora e o secretário Jorge Eduardo Tasca. E não deu outra, 9-0. 9-0 os deputados levaram adiante a admissibilidade desse pedido de impeachment. Mas se ouviu um discurso rastaquera, daquele que você rebusca lá, gente que falando da contrariedade de Moisés ao presidente Jair Bolsonaro, gente dizendo que o governo do Estado falhou ao tomar as medidas contra a pandemia, quando esse não é o objeto do impeachment. O objeto do impeachment é saber se, administrativamente, houve crime de responsabilidade na questão colocada da equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os da Assembleia. Em relação, Karen, ao que você citou aí, da situação do presidente Júlio Garcia, da Assembleia, realmente é muito preocupante. Preocupante porque lá em maio do ano passado, a Polícia Federal fez a investigação e colocou, depois, indiciou Júlio Garcia, familiares deles, pessoas da família dele também, quer dizer, parentes, num bolo de gente que estava, segundo a Polícia Federal, desviando dinheiro, se valendo dos cargos públicos para aparecer. Evidentemente, Júlio Garcia
é apontado e é, de fato, um dos entusiastas pelo impeachment de Daniela Rainer, Carlos Moisés da Silva e de Jorge Eduardo Tasca. Só que ficou numa situação muito difícil agora. A gente chegou num ponto na Assembleia Legislativa, e é bom colocar isso para os telespectadores, que a gente não sabe quem são os deputados que vão apontar o dedo para o governador Carlos Moisés e para a vice-governadora Daniela Rainer, porque o Jorge Eduardo Tasca vai sair do processo e dizer para eles que eles são corruptos, enquanto vão apoiar o presidente que o Ministério Público Federal diz que é corrupto. Roberto, eu queria até que você explicasse para a gente o que significa exatamente esse pedido de exoneração do Jorge Eduardo Tasca, agora fazendo parte desse processo, e o processo já bem encaminhado, Simples sendo não é, votado. cara. Simples não é, mas dá para explicar para o nosso telespectador. O que acontece? Jorge Eduardo Tasca é tenente-coronel da ativa da Polícia Militar. A maior punição que ele poderia receber sendo impeachmentado seria de perda da função pública. Ele não vai jogar a carreira dele toda fora de policial militar, porque ele está na ativa, ele não é da reserva remunerada, para poder entrar no jogo político. Ele vai saiu do governo, vai pedir licença do cargo de tenente-coronel da Polícia Militar e vai fazer a defesa de Carlos Moisés da Silva, nas palavras dele, como qualquer cidadão. Muito bem. Obrigada, Roberto, pelas explicações. Até a próxima oportunidade. Aguardaremos as cenas dos próximos Acontecimentos haverão, né? Vamos usar um termo rebuscado. Vai existir mais alguns acontecimentos aí. Parece que nós só estamos olhando para a pontinha do iceberg. Infelizmente. Imagino que vem por aí, né? Imagino. Obrigada, Roberto. Até mais. Abraço. Vou aproveitar para atualizar a situação da pandemia em Santa Catarina, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado na noite desta segunda-feira. Hoje, o estado tem 198.640 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, sendo que destes, mais de 188 mil pessoas já se recuperaram da doença. 7.604 são aquelas que ainda estão com vírus ativo, ou seja, fazendo acompanhamento, se tratando. Em relação ao número de óbitos, hoje o estado registra 2.543 óbitos registrados desde o início da pandemia de Covid-19. Já em relação à taxa de leitos de UTI ocupados no estado, hoje todos, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a nossa taxa de ocupação hoje está em 64,7%. A SIDASC emitiu um alerta aos catarinenses sobre pacotes de sementes possivelmente vindos da China e outros países asiáticos pelos correios e que estão sendo entregues à população. De acordo com a SIDASC, os pacotes cheiam, da grande maioria das vezes, pessoas que fizeram compras, isso em países asiáticos, e esses pacotes vêm em forma de brindes. Mas também tem cidadãos que não realizaram nenhum tipo de compra e ainda assim estão recebendo esses pacotes. Isso não é exclusividade de Santa Catarina, também não é exclusividade do Brasil. Vários países da União Europeia e também Estados Unidos da América já registraram o recebimento destes pacotes de sementes. Eu vou conversar ao vivo agora com a Fabiane dos Santos, que é engenheira agrônoma, gestora da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da SIDASC. Tudo bem, Fabiane? Boa tarde, bem-vinda ao Meio-Dia, Catarina. Tudo bem, boa tarde para você também. Nós sabemos que, por enquanto, ainda não temos certezas, né, de o que tem exatamente nessa semente, se são só sementes ou não, mas todo cuidado é pouco, até porque, como a gente acabou de mencionar, essas sementes estão sendo destinadas para vários cantos do mundo. Então, o que ela poderia, né, na pior visão, o que poderia causar para a população esse tipo de semente? Então, essas sementes, elas podem, como não foram passadas por um processo de inspeção em nível de Ministério da Agricultura, elas podem vincular diversas pragas e doenças que podem causar dano à agricultura catarinense e brasileira como um todo. Todo material propagativo, seja semente ou mudas, quando importado, ele precisa de uma autorização do Ministério da Agricultura, justamente para passar por um processo de quarentena que vai garantir com que esse material não tenha vinculação com nenhum tipo de praga e doença que pode causar problema para a agricultura brasileira.
Agora, Fabiane, por exemplo, se a gente for falar de vírus, né? Porque, querendo ou não, estamos no meio de uma pandemia e é óbvio que esse tipo de preocupação, ele vem super à tona nesse momento. Se fosse falar de vírus, se viesse alguma coisa de vírus nessas sementes vindas lá dos países asiáticos, o tempo de transporte, mesmo com esse tempo de transporte até chegar no Brasil, em Santa Catarina, o vírus se mantém vivo? Com relação especificamente a sementes, vírus que são danosos à agricultura, a questão de plantio, eles podem ficar latentes por muito tempo. Então, a gente não tem como dizer, mesmo que tenha uma aparência sadia, se está ou não está vinculando algum tipo de vírus para plantio, né, relacionado à agricultura, se a gente não fizer uma análise laboratorial. Então, por isso que a gente está fazendo a coleta dessas sementes, justamente para descartar esses princípios, né? Essas sementes vão ser encaminhadas... Desculpa, Fabiane. As sementes estão sendo encaminhadas para análise em laboratório, né? Isso. Então, quem é responsável pela fiscalização em termos de material proveniente de outros países é o Ministério da Agricultura. A gente está fazendo a coleta, está fazendo a apreensão desse material e enviando para o laboratório para que essas sementes sejam catalogadas. Então, a gente identifique quais são as espécies dessas sementes, né? Se são plantas ornamentais, plantas medicinais ou outros tipos de plantas para o cultivo, e se, de fato, estão sendo vinculadoras de algum tipo de patógeno, como bactéria, vírus ou fungos prejudiciais à agricultura. Eu vi no alerta que vocês emitiram, Fabiane, que no caso da pessoa receber isso em casa, o ideal é que não abra o pacote e, independente de qualquer coisa, se for descartar, que não coloque no lixo. O ideal é encaminhar para vocês. Por que não colocar no lixo? Então, a gente pede para que não faça qualquer tipo de uso, né? Não queime. A gente recebeu muita mensagem do pessoal dizendo que iria queimar o material, mas para a gente, de fato, responsabilizar as pessoas, e aí eu falo pessoas e não o país, né? Porque às vezes a gente vincula muito a questão do país, mas são vendedores desses países que têm enviado essas sementes. A gente precisa, para responsabilizar eles, precisa que esse material, primeiro, não seja aberto, para que a gente garanta a idoneidade do processo, né? Então, de forma como ele foi recebido, e aí a gente só consegue determinar se, de fato, eles vão ser prejudiciais ou não, e, consequentemente, fazer um descarte correto se eles forem encaminhados para as autoridades correspondentes, ou seja, a SIDASC em Santa Catarina ou diretamente para o Ministério da Agricultura. Mas existe algum risco de contaminação no caso de abrir esse pacote ou tentar jogar no terreno para queimar ou até mesmo colocar no lixo? Então, assim, as sementes você plantar, você pode estar plantando diversas plantas daninhas, né? Além de outros tipos de patógeno que podem sobreviver no solo e vão contaminando. Várias introduções podem, enfim, causar a introdução de uma praga que não existe no país. Isso seria um primeiro ponto. A questão de contaminação da pessoa em si, essas sementes a gente não sabe se, por exemplo, elas foram tratadas com algum tipo de fungicida, algum tipo de agrotóxico, inseticida também, que, de repente, a pessoa está manipulando e pode causar algum dano de saúde por ser um agrotóxico de qualquer forma, né? Então, a gente pede que as pessoas não abram justamente para evitar esse tipo de problema. Ok, Fabiane, obrigada pelos teus esclarecimentos, pelas tuas informações. Uma boa tarde para ti. Obrigada. Obrigada. Obrigada.